Deuteronômio capítulo 28, versículo de número 1 e 2. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Eu quero falar com os irmãos sobre os 3 escudos ou os 3 recursos que Deus deu às famílias. E para nós iniciarmos essa nossa reflexão, eu gostaria de fazer uma pergunta, irmãos, uma pergunta bem simplista mesmo, quase que infantil. Que bom ver o nosso irmão aqui, é o irmão da poesia, é isso? Deus abençoe, irmão Cate, né? Deus abençoe a sua vida. Mas é uma pergunta, irmão, bastante simples, uma pergunta que eu diria assim, até um pouco infantil, mas é uma pergunta que deve nos incomodar. Deveríamos nós pararmos e pensarmos nessa pergunta. Os irmãos sabem que com o passar do tempo, o amor ele tem a tendência ou de aumentar ou de diminuir. O amor tem a tendência de esfriar ou de esquentar, né? De aquecer. O próprio Jesus, ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, eles esfriariam. Então, eu quero fazer uma pergunta hoje, responda só na sua mente, aí em silêncio, mas como nós estamos nesse contexto de família, qual é a resposta que você daria a essa pergunta? A família, hoje, irmão, atualmente falando, ela melhorou ou ela piorou? Parece uma pergunta assim simplista, mas ela precisa ser respondida. Nós precisamos pararmos e responder com seriedade. A família atual hoje, o amor na família, ele aumentou ou ele diminuiu? Houve um grande escritor, e eu anotei isso aqui, o escritor para a família, James Campbell, e em seu livro Forças Destruidoras da Família, abre aspas, ele escreveu assim: nós achamos que a sociedade evoluiu e que ela está progredindo, quando na verdade, ele pontua, dizendo, nós caminhamos a passos largos para o caos global, quer ele econômico, social, moral e espiritual. Recentemente eu ouvi alguém dizer que a humanidade, ela chegou à sua idade de maturidade e ela não precisa de Deus. Olha como isso é sério, irmãos. A sociedade, ela está colocando Deus de escanteio. A sociedade está passando uma borracha no nome de Deus, está escanteando Deus, jogando Deus para a lateral. E nós achamos que a sociedade está progredindo. Verdade é que ela está progredindo em várias esferas, em vários sentidos, em vários segmentos, mas no sentido moral e espiritual, eu volto a repetir o que esse escritor disse: nós estamos caminhando a passos largos para o caos. Eu creio que os irmãos irão concordar comigo, e vocês hão de convir, que o que está acontecendo dentro dos contextos de família é algo para nós nos preocuparmos. O que vem acontecendo dentro do ambiente, entre o ambiente doméstico, é algo que deve nos preocupar. O que está acontecendo, irmãos, preste atenção nisso. Nós não podemos ignorar o que vem acontecendo com as famílias. É algo que deve nos chamar a atenção. Por que eu digo isso? Os 3 principais temas da Bíblia,
quantos temas principais na Bíblia? 3. Os 3 principais temas da Bíblia. Se eu perguntasse hoje aqui, quais são os principais temas da sua vida? Alguns, infelizmente, iriam dizer carro, emprego, estudo. Porém, a Bíblia diz, e isso é muito importante, isso é bem-vindo, isso nós queremos, mas não deve de ser o nosso foco, porque a Bíblia diz que os 3 principais temas da Bíblia, em ordem de importância: primeiro, Deus; segundo, família; terceiro, igreja. Vamos após mim? Deus, família e igreja. Agora só vocês. Deus. Essa é a nossa maior necessidade. É muito bom ter carro, é muito bom ter um emprego, é muito bom ter saúde, é muito bom ter dinheiro. Isso é muito bem-vindo, mas não é o nosso foco. O nosso foco nessa noite é Deus, é a família, é a igreja. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Ainda, irmãos, a título de introdução, o conceito, isso aqui que eu vou dizer, é um pouco delicado, é um pouco sério, nós devemos ter um certo cuidado, porque tudo que você fala hoje é ofensa. Hoje você não pode falar nada, só eles que podem falar, nós não. Mas hoje, o conceito de família está sendo modificado, está sendo adulterado, está sendo alterado. E aqui é sensível o que eu vou dizer, irmão Júlio. Para a sociedade, irmãos, é normal um homem morar com um homem. Para a sociedade é normal uma mulher morar com uma mulher. É normal para a sociedade um jovem solteiro viver como que se fosse casado. Recentemente eu me assustei quando um professor de filosofia, numa sala de aula, ele disse assim: quem ama atrai. Nós dizemos isso, irmão, porque é isso que a sociedade está fazendo com uma família, e nenhum fator contribui para a destruição da família, para a decadência da família, como as novelas, as mídias e, lamento dizer, o próprio governo do nosso país. São inimigos da família. Ou eu estou exagerando? Eu vim aqui para dizer algo, irmãos. A família, irmão maestro, ela é como uma árvore que você planta, mas você tem que cultivar, você tem que cuidar. A família é como um jardim que você tem que zelar, porque senão o mato vai crescer, os bichos vão aparecer. A família é algo que nós devemos prezar e zelar. No meu caso, esse jardim o Senhor me deu em 2021. Parece que não, mas eu e Marina, pastor Fábio, há poucos dias fizemos 25 anos de casado. E ela disse que está feliz ao meu lado. Eu me permita usar do humor aqui, eu às vezes até brinco. Antes de conhecer Marina, eu era Gênesis 1 em 1. A terra era sem forma e vazia. Pensa no homem desajeitado. Vai dizer que a sua esposa não dá uma olhada antes de você sair de casa. Com essa gravata, não. Com esse, mas está tão bonito. Esse dia eu ouvi uma expressão lá dentro de casa da minha filha. Ela falou: o senhor está parecendo uma tenda de circo, pai. Eu falei: que é isso, menina? Mas, irmãos, nós não podemos permitir que a família continue sendo alvo de ataques. Nós precisamos amar o que Deus nos deu,
Nós precisamos zelar da nossa casa, da nossa família. E eu ainda quero lhe fazer mais uma pergunta, porque nós já vamos entrar nesse texto. Hoje a tua casa, como que você descreveria ela? Já que a casa, eu estou usando aqui o exemplo de um jardim. Como é que está a sua casa? Ela é um jardim ou ela é um deserto? Como que é o ambiente? Como é que foi o seu domingo? Como é que está sendo esse culto? Porque o culto, ele não começa às 7 horas. O culto começa na minha casa. Eu vim aqui essa noite para entregar a Deus o que eu já entreguei na minha casa. O culto aqui é extensão do lar. A igreja, ela é boa se a família for boa. Porque tem gente, irmão, que é família disfuncional. Hoje eu estava conversando com alguém que disse essas palavras em tons garrafais: a minha família é disfuncional. E eu não vou dizer aqui os predicados que ela usou para a mãe e para o irmão. Um deserto, irmão. Uma família em caos. Mas eu vim aqui nessa noite para dizer: aonde Jesus Cristo chega, a esperança, Ele transforma o deserto em manancial, Ele transforma as trevas em luz. Ele é aquele que tem poder de transformar as famílias, os lares e os corações, porque para Ele não há causa impossível. E examinando esse texto com vocês, o que nós aprendemos? Em primeiro lugar, nós vamos notar aqui as condições para receber as bênçãos de Deus. Quais são as condições para nós recebermos as bênçãos divinas? E eu queria que as famílias guardassem em seu coração os 3 escudos que Deus deu para a família. O primeiro escudo, você pode dizer bem alto comigo: ouvir atentamente a voz do Senhor. Vamos lá, primeiro escudo que Deus deu à igreja, qual é? Ouvir atentamente a voz do Senhor. Olhe para a sua Bíblia, como é que começa esse texto aí? E será que se ouvires a voz do Senhor. Ele é específico, não é a voz de qualquer um. Porque hoje, pastor Fábio, a gente chega na igreja, mas a gente já ouviu tantas vozes que abate, que entristece, que fere, que machuca, que sangra. Eu conheço pessoas que ficou 15 dias na cama, abatido por causa de uma palavra que ouviu. Mas como é bom nós estarmos na casa de Deus. Eu não sei o que você vai enfrentar essa semana, quais são os desafios, mas se o seu coração está aberto para ouvir a voz do Senhor essa semana, para a sua vida e para a sua família, será uma semana de triunfo e de vitória. Como pastor e conselheiro conjugal e familiar, eu tenho dito: pais que ouvem a voz de Deus, eles definem os padrões de moralidade dentro da sua casa. Os pais que ouvem a voz de Deus, eles são modelos vivos de padrões, e em consequência disso, os seus filhos serão filhos honestos e dedicados para a obra do Senhor. Qual voz que você está ouvindo dentro da sua casa? Para quem que você está emprestando os seus ouvidos?
Aleluias. Chegou a hora, irmão, de nós colocarmos o nosso joelho no chão, de nós colocarmos a boca no pó, porque ainda há esperança para nós. Chegou a hora de nós ouvirmos mais a voz de Deus e menos a voz deste mundo. Eu me lembro, evangelista Ezequiel, na minha infância, nós abríamos, não estou falando eu especificamente, estou falando a igreja. Naquela época, nós abríamos as casas para fazermos cultos ao ar livre. É claro que hoje é uma série de questões, meio ambiente, secretarias. Então hoje não é tão simples. Mas nós abríamos as casas e nós se reuníamos ali no quintal da casa com a caixa de som, e nós pregava a nossa fé, e nós não escondia a nossa fé, nós publicava a salvação, nós abrimos a nossa casa, e nós emprestava a garagem, e nós emprestava a sala, e ali os crentes se reuniam para pregar que Jesus é o Senhor dos lares. E é interessante que naquela época as mulheres não tinham medo de sujar o sofá. Deus o livre receber crente na minha casa com tapete novo, com sofá novo. Não, na minha casa não. Mas eu vou dizer uma coisa para você, irmão: a nossa fé tem que se tornar pública. O crente que é fiel a Deus, até o vizinho vai saber que ele é um cristão. Teu vizinho sabe que você é um crente, lá no trabalho sabe que você é um crente, ele sabe que você está ouvindo a voz de Deus. Aleluias, aleluias. Que o nosso desejo, aleluias, seja o mesmo de George Miller. Que o nosso desejo seja o mesmo de John Bunyan. Que o nosso desejo seja o mesmo de Jerônimo Savonarola. Eu estava olhando a história desses 3 homens em um livro, irmão Gerson, chamado Eles Andaram com Deus. Um livro pequeno, e nesse livro está escrita a história desses homens, e diz que Jerônimo Savonarola, pastor Fábio, ele sabia a Bíblia quase que inteirinha de cor. Lar piedoso. Porque hoje nós sabemos o nome dos 11 ministros, é isso? São 11 ministros da corte? Se eu não me engano são 11. Nós sabemos o nome dos 11 ministros da corte, mas não sabemos os 12 discípulos de Jesus. Conhecemos, como é que é o nome lá? Débora do batom? Mas não conhecemos quem que é a Débora da Bíblia. Esses dias eu ouvi uma coisa que o rapaz perguntou: o que é epístola para você? Aí o outro respondeu: epístola é a esposa dos apóstolos. Bom de Bíblia, né? Bom de Bíblia. É a tragédia da igreja, irmão. As crianças sabem de tudo, dos youtubers, as brincadeiras tecnológicas. Eles dão o nome de todos que estão escalados para a seleção. Mas pergunta de 2 personagens bíblicos. George Miller, por exemplo, ele leu mais de 200 vezes a Bíblia, sendo que mais de 100 delas depois dos 70 anos de idade, 4 vezes por ano, de joelho, enquanto ele orava. Ah, irmão, como eu quero que a igreja receba esse renovo, que Deus traga essa restauração, e que nós tenha mais amor, mais desejo de ouvir a voz de Deus, porque é aqui que está o caminho da vitória e da prosperidade para nossas vidas. O Espírito Santo está gritando desse púlpito, dizendo: onde estão aqueles crentes que meditam na lei do Senhor e nela medita? Não é de vez em quando, não é esporadicamente, mas é de dia e de noite.
Uma vida realizada e feliz, ela começa com ouvindo a voz de Deus. No domingo passado passou um pregador na nossa congregação, e ele usou um exemplo, e ele não patenteou, eu vou usar. Ele pediu para apagar a luz da igreja, e ele falou: lâmpada para os meus pés. E aí ele falava, na ilustração dele, que o Espírito Santo é como um juiz de futebol que vai atrás falando: você está errado, você está certo, para, corre, volta, e assim por diante. Então ele falou que o Espírito Santo, a Bíblia é a lâmpada para os meus pés, e o Espírito Santo fala: não vai por aí, vem por aqui. Mas eu achei bonita a ilustração, que ele falou que enquanto a lâmpada é para os meus pés, a luz é para o meu caminho. Como que se estivesse dizendo: se você ouvir a minha voz, eu cuido de você no presente, e eu tenho garantido o futuro para você. Aleluia! Do Espírito Santo de Deus, Ele cuida de nós hoje, e ninguém precisa dormir preocupado com o futuro, porque lá no futuro Deus já foi, e Ele sabe como será o de cada um de nós. Aleluias. Quer filhos com resultados? Quer que os seus filhos dêem resultados? Porque o que tem de pai, o que nós recebemos no gabinete, pastor Fábio, de pais que choram em ver as escolhas que os seus filhos estão fazendo. O que tem de pais, e essa noite tem aqui debaixo da minha voz, pai que estão chorando, não por fora, mas por dentro, que essa hora nem sabe onde o filho está, aonde a filha está, se vai chegar. Outro dia eu vi uma mãe, lá na Cracolândia, ela levou 3 meses para encontrar o filho naquela multidão de drogados. Você quer filhos com resultados? Você quer filhos que sejam filhos frutíferos? Você quer uma família abençoada? Você quer uma família frutífera? A palavra de Deus diz nessa noite: dê importância para o céu, dê importância para a igreja. Ouça a voz de Deus, que Deus guardará os seus caminhos. Segundo escudo, diga comigo: observar e fazer, andando nos caminhos de Deus. Então, em primeiro lugar, eu ouço a voz de Deus, mas uma coisa é ouvir. Aqui todos estão ouvindo, mas a reação vai ser diferente. Eu prego, mas quem realiza é o Espírito Santo. O resultado, irmão, já faz tempo que eu venci essa crise de resultado. Quando eu fazia apelo que não vinha ninguém para frente, meu irmão, eu ia para casa, Jonathan, meu Jesus, demorou, mas o Espírito Santo colocou no meu coração: o resultado não é teu. Ezequiel, você está pregando para uma congregação de vale de ossos secos, eles podem reviver, Ezequiel? Ele falou: Senhor, tu sabes. Então, Ezequiel, o teu papel é só pregar, quem vai dar vida sou eu. Prega, Ezequiel, enquanto você prega, eu dou vida. Enquanto eu estou pregando, essa palavra vai dando vida aos ossos que não têm vida, aqueles que estão nesse culto sem sentir a presença de Deus. Essa palavra te levanta nessa noite e te aviva. Mas isso não depende do pregador, é você abrir o seu coração. Então nós vemos na sequência: se ouvirdes a voz do Senhor, aí ele diz, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Ouvir é uma coisa, agora praticar é outra totalmente diferente. E oxalá, se nós praticássemos, irmão, pode ser que eu esteja errado na minha análise,
Mas se nós praticássemos, irmão Silvano, 80% do que é pregado nesse púlpito, a nossa vida seria outra. Nós não bateríamos tanta cabeça como Pedro, que só depois de pecar lembrou das palavras do Senhor. Se tivesse lembrado antes, não precisava amargar como amargou. Nosso problema não está em ouvir, o nosso problema está em praticar. Porque ouvir, nós ouvimos o dia inteiro. O que tem de pregador na internet. Esse dia eu falei para os adolescentes lá na igreja: vocês cuidem com o pregador que vocês estão ouvindo aí na internet. Porque quando vocês ficarem doentes, não é ele que vai lá te visitar, é só eu. Falei para eles: fica aí ouvindo. É aquele pregador, ele tem um tamborzinho lá, senta na cadeirinha, joga umas luzes lá, apaga a luz, e aquela coisa linda de ver. E o cara, vai com ele para ver. A hora que você cair numa cama, você chama ele. É assim ou não é, irmão? O que tem de pregador aí na internet ensinando errado, de trás de uma câmera, e vão pagar diante de Deus por causa disso. Estão tirando vários dos nossos jovens da igreja, os adolescentes, vão dar conta diante de Deus disso aí. Então, irmão, você ouvir é uma coisa. O nosso problema não está em ouvir, porque culto de ensino tem, escola dominical tem, pregação tem. Nosso problema não está na informação, o nosso problema não está no ouvir, o nosso problema não está aqui, o nosso problema está aqui no praticar. Nós somos muito bons para ouvir, mas nós somos péssimos para praticar. E os rabinos debatiam o que era mais importante, ouvir ou praticar a lei. Eles viam esse texto aqui e eles perguntavam um para os outros: e aí, qual que é a tua opinião? O mais importante é ouvir ou é praticar? E aí uns falavam: não, é ouvir. Outros iriam dizer: não, é praticar. Você tem que praticar, o mais importante é praticar. E aí, irmão, o que é que Jesus diz? Quem que está lá no Data Show? Como é que é seu nome, irmã? Fernanda, Mateus 7:24, por gentileza. Todo aquele, pois, Jesus vai responder para os rabinos. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras, e aí, irmão, na sequência, as pratica. Qual asa do avião é mais importante? Qual remo da canoa é mais importante? O da direita ou da esquerda? Será que você não está andando como uma carroça com a roda quebrada, porque você só ouve e não pratica? Jesus vai dizer: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhar ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E o que aconteceu nessa casa? Versículo 25, irmã Fernanda: e desceu a chuva, porque o crente sofre igual o ímpio, irmão. A tempestade vai para o ímpio e vem para o justo também. Cuidado com essa teologia da prosperidade aí, que diz que você vai andar somente caindo pétalas sobre você. Eu não acredito, irmão, na teologia da prosperidade, não. E nem na teologia da privacidade, também não. Eu acredito na teologia da provisão. Não me dá nem a pobreza e nem a riqueza, mas o pão necessário. Então, irmão, eu creio na teologia da provisão. Do Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele proveu hoje, Ele vai prover amanhã. Se Ele não prover amanhã, eu continuo adorando a Deus, porque eu sirvo a Deus não pelo que Ele dá, eu sirvo a Deus pelo que Ele é. Bendito seja o nome do Senhor. E vai descer a chuva, desce, irmão, e vai correr o rio. E aí nós temos a chuva no telhado, o rio nas paredes, e o vento combatendo contra a casa, contra a coluna, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E a rocha tem um nome, e o nome dele é a segunda pessoa da Trindade, é Jesus. Quantos podem dizer 3 vezes? É Jesus, é Jesus, o seu nome é Jesus. Terceiro escudo, para nós concluirmos: não se desviar de suas palavras.
Está ali no versículo de número 2. Tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará. Terceiro escudo, o primeiro recurso é ouvir a voz de Deus. O segundo escudo, o segundo recurso é você praticar a palavra de Deus. E o terceiro recurso, que é o nosso terceiro escudo, é não se desviar de nenhuma das suas palavras. Irmã, por gentileza, Jó 23:12. Olha que lindo o testemunho que Jó dá para nós. Quantos adolescentes nós temos aqui? Levante as mãos para mim ver vocês. Quantos adolescentes? Olha que lindo. Lá na galeria, olha lá que coisa mais linda. Vocês sabiam que eu já fui adolescente também? Eu já fui. Não faz muito tempo, tá? Não vai pegar pesado também. Eu já vou dar uma palavra para vocês. Não se desviar. Olha o testemunho de Jó, eu acho lindo. Tem um pregador que diz assim, né? Eu acho uma graça em Jó. Eu acho uma graça em Jó, porque olha que, irmão, ninguém aqui está passando o que esse homem passou. Penso eu que não. Mas olha a fidelidade de Jó. Ele diz assim, ó, se referindo à palavra de Deus: do preceito dos seus lábios, eu ouvi os seus preceitos, Senhor. E aí ele diz assim, ó, nunca me apartei, e as palavras da sua boca eu prezei mais do que o alimento. Qual é o terceiro escudo que Jó está dando aqui? O testemunho é que ele nunca se apartou daquilo que ele aprendeu. Eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Agora olha o que é outro testemunho que eu encontrei no Novo Testamento, de uma família que nunca se desviou dos caminhos do Senhor. 3 João, versículo 4, porque não tem capítulo, né? É só 3 João, versículo 4. Olha o que aqui João vai dizer para uma família lá daquela igreja primitiva: não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os seus filhos, os meus filhos, depois de muitos anos de fé, depois de muitos anos de batalhas e combates, eles ainda continuam andando na verdade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Adolescentes, igreja que me ouve, um fato curioso: nesses últimos anos, isso foi uma matéria do Mensageiro da Paz, nesses últimos anos, mais de 10 milhões de pessoas se afastaram da fé. A pandemia que diga, irmão. Enquanto muitos estavam sepultando seus entes queridos, outros estavam sepultando a sua fé. E quando não muito, a sua família, os seus relacionamentos. Adolescentes que estão aqui nessa noite. O único lugar, e eu vou repetir aqui, o único lugar que vocês serão valorizados é na casa de Deus. O único lugar que vocês serão úteis, amados, abraçados e valorizados é dentro da casa de Deus. Permaneça aqui, porque é aqui que é o lugar da tua bênção, é aqui que é o lugar da tua vitória. Fique do lado de Jesus, mesmo com crise, mesmo com os abatimentos, porque o Senhor, Ele está te olhando, Ele está cuidando de você. Permaneça firme, porque o Senhor vai cuidar do teu futuro. 60% dos estudantes
das universidades, 60% fazem uso contínuo de drogas e de bebidas alcoólicas. Desses 60%, 30% pelo menos vão desenvolver esquizofrenia. Uma matéria triste dos Estados Unidos diz que 78% dos adolescentes, 78%, a cada 2 segundos, um adolescente nos Estados Unidos, eles tentam tirar as suas vidas. Mas isso é culto à morte. Jesus tem vida para nos dar. Não está no plano de Deus a tua derrota. Não está no plano de Deus o teu fracasso. O futuro que Deus tem para a tua vida é brilhante. O futuro que Deus tem para a tua família é glorioso. Você pode olhar para a tua família hoje e dizer: não dá, não tem jeito. Eu vou repetir o que eu falei. É até Jesus chegar. Eu conheço casamento que estava falido. Eu conheço casamento que não tinha mais jeito. Mas foi até Jesus chegar, e Ele reverteu, e Ele disse, como disse para Lázaro: sai para fora, porque ainda tem vida para você. Uma palavra final sobre Deuteronômio 28. Qual o plano de Deus para as famílias? Primeiro, honra entre as nações vizinhas, versículo 1. Versículo 4, família abundante. Versículo 7, vitória nas guerras, e são muitas. Versículo 8, para os empresários, para os trabalhadores, bom êxodo nos trabalhos manuais. Versículo 11, essa prosperidade eu aceito, é abundância de bens materiais. Eu concluo dizendo: o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, não é pouco e nem pequeno. O que Deus tem para nós são coisas grandes, são promessas grandes e firmes, que você não sabe. Que Deus abençoe essa igreja. Que Deus abençoe as famílias. Que Deus abençoe os pais, as mães, os filhos, os avós. Que Deus abençoe os netinhos. E pastor, que essa igreja se encha de crianças, de filhos, de netos, de bisnetos. Que venha filho, que venha gêmeos, que venha trigêmeos, para o pastor apresentar tudo de uma vez. Quantos podem glorificar a Deus? Amém. Deus abençoe. Diga bem alto: pastor Fábio. Traz o pastor Celso de novo.